Fala, galera, passando aqui para trazer informações e atualizações aqui do nosso aceitar os cookies aqui desse token de carnaval. Eu já consegui verificar aqui uma falha, só um minutinho. Aqui eu vi a missão que era a seguinte, aqui a primeira missão tem que fazer um depósito em Pix, tá? Então tu tem que depositar pelo menos R$ 58 ali, que vai dar equivalente a $10. Esses $10 você consegue converter e automaticamente feito isso, você já tem a recompensa então de 24 INT, tá? INT, a gente poderia ver quanto que custa a INT, né, também, para poder saber quanto que daria aqui a recompensa. Aqui tem 6.046 para recompensar. Eu já recebi esse cupom, vocês estão vendo aí a referência do cupom, tá? E depois a gente conseguiu fazer também aqui a recompensa aqui, o que eu fiz? Eu peguei e depositei o SDT, depositei BRL, né, fiz o depósito de Pix, automaticamente já liberou essa tarefa, e depois eu fiz uma transferência, né? Eu troquei o BRL por dólar, tá? Então troquei aqui e ganhei mais 40 XLP. Então a gente mais 14 XLP. Aqui eu fiz, né, seguir um trade, mas como eu estava muito ocioso, eu deixei essa aqui para daqui a pouco. E agora só falta acompanhar aqui os nossos saldos, né, que acompanhamos os ativos e tudo mais. Beleza, já concluímos aqui que tinha que fazer um depósito em Pix, era essa a questão que eles estavam falando. Agora a gente vem aqui para a DNET, né, que a gente estava fazendo aí o airdrop da DNET, tem algumas tarefas ali que a gente precisa concluir, tá? Então aqui eu estou abrindo com vocês já o aplicativo, para a gente bem rápido mostrar para vocês quais são as metas ali que eles precisam para concluir aqui, né? Deixa eu só abrir. Pronto, aqui ele já está abrindo, ó, já tenho 2.900 pontos aqui para poder clamar, já vou fazer esse claim aqui. Tem uma tarefa que se você fizer 15 vezes aí o acesso todos os dias desses pontos, né? Se você fizer 15 vezes o acesso desses pontos, você vai ganhando pontos dobrados, tá? Eu estou na fase 8, para mim atualizar aqui eu vou precisar ter 43 mil tokens, e a gente vai fazendo o upgrade e automaticamente vai aumentando aqui o número de ganhos, tá? A tarefa da DNET aqui embaixo, ó, tarefa DNET, essa aqui, você clica aqui, você vai vir aqui, ó, social, muito bem, tarefa concluída, 7 horas restantes para uma nova tarefa, beleza, então ele não vai me liberar aqui agora. Tá? E aqui nós temos o DNET Academy, e é exatamente aqui que a gente precisa fazer as tarefas. A gente concluiu, no vídeo anterior eu já mostrei para vocês como é que vocês verificavam ali as informações. Agora a gente tem treinamento da fase 2, né, que fala sobre tecnologia e contratos de Web3, tá? Então a gente vai vir aqui, a primeira parte que vocês precisam fazer é simplesmente fazer uma leitura, tá? Então tem aqui tecnologia Web3 fundamentais, o módulo anterior falamos como a internet evoluiu e por que a Web3 futuro. Agora vamos aprofundar e dar uma olhada no detalhe das tecnologias principais que tornam a descentralização uma realidade. Clicando aqui em próximo, eles vão falar sobre o que é blockchain, né? Imagine um livro contábil digital, onde nada pode ser apagado e falsificado. Essa é o blockchain, né? Cada ação do usuário, uma transação é registrada nele. Por exemplo, Mike enviou $100 para a Ana e Cassidy transferiu direto para a propriedade para a Nina. Algo nesse sentido. Tá? Então, aqui fala sobre tecnologia blockchain, né? Resumindo, um livro razão onde fica armazenado todas as transações que são públicas e todas as pessoas podem ouvir ou avaliar as informações para verificar a veracidade das transações, tá? Aqui tem mais informações, se você quiser ler, a gente vai para o próximo aqui, para não demorar muito esse vídeo. O último vídeo já foi demorado, né, 30 minutos. Então aqui o blockchain funciona, as informações, né, aqui está aparecendo as últimas transações de Bitcoin acontecendo ao vivo, para vocês terem uma ideia. E aqui a gente tem o computador descentralizado, todas as partes de desenvolvimento. Uma coisa interessante aqui, um computador descentralizado e contratos inteligentes. A Ethereum criou o EVM, né, que é o Ethereum Virtual Machine, e é um computador global descentralizado, sem proprietário único,
E é uma blockchain que pode fazer mais do que apenas transferir ativos, pode executar programas inteiros, pode ter protocolos médicos, pode ter protocolos de empresas, pode ter uma organização descentralizada autônoma, pode ter bancos privados autônomos que também podem utilizar esse sistema da EVM, né, que é o Ethereum Virtual Machine. Então, dentro da blockchain, tu tem uma grande gama de coisas que tu pode utilizar hoje. Contratos com pools de liquidez, né, que a gente utiliza bastante, corretoras descentralizadas que fazem transações utilizando esse tipo de contrato, e isso gera bastante adoção dentro do setor, né? Então, vamos passar por próximo, e aqui a gente já vai ver também como é que funciona os armazenamentos de dados, né? Você pode fazer uploads de vídeos, fotos, arquivos totalmente descentralizados dentro de uma blockchain, né? A DNet resolve um protocolo de armazenamento de dados descentralizados que não armazena arquivos na blockchain, e em vez disso a blockchain usada é apenas para pagamentos de controle, garantindo as condições de armazenamento que sejam cumpridas. Os dados reais de armazenamento da rede Data Keepers é uma rede global de pessoas comuns que oferecem espaço livre em seus discos rígidos. Pense nisso como um Airbnb, mas em vez de quartos, as pessoas alugam terabytes e ganham com isso. Isso a gente chama de DePIN, né, que é o Decentralized Infraestrutura Física. São dispositivos, aliás, são dispositivos físicos de infraestrutura que estão agora sendo relacionados dentro da blockchain. É muito, muito legal você poder ler isso aqui. E agora a gente tem aqui uma breve revisão, né, um resumo. Então tá, blockchain, uma cadeia de blocos de transação de armazenamento de milhares de computadores, protegidas por criptografia, a rede é governada por mecanismo de consenso e os participantes recebem recompensas por contribuir. Contratos inteligentes e EVM, computadores descentralizados que executam automaticamente o código da blockchain com condições pré-definidas e atendidas, e armazenamento descentralizado, são arquivos que são armazenados em uma rede descentralizada, você é o único que controla o acesso dos dados e nenhum outro ponto único, com nenhum ponto único de falha. O sistema é resistente a falhas e ataques. E aí a gente vai para o teste agora, que aqui vai perguntar algumas informações. O que é o nó de uma rede descentralizada? O nó de uma rede descentralizada é uma carteira ou uma conta para gerenciar criptomoedas? Não. Um servidor central que controla a operação de rede? Também não. Um computador com acesso à internet? Um dispositivo de rede que realiza trabalho útil? Muito bom. Aqui eu tenho uma chance muito grande de errar, tá? Uma carteira não é. Um servidor central não é, porque é descentralizado, né, que controla a operação de rede. Então, não. Um computador com acesso à internet pode ser isso, ou um dispositivo na rede que realiza trabalho útil. Então, eu acho que é um dispositivo da rede que realiza um trabalho único. Eu errei. Correto, correto. Nós apoiamos a descentralização. Então, tá, eu acertei a primeira pergunta aqui. A segunda, já vamos lá. Eu estou terminando uma gravação aqui. Obrigado, Fia. A próxima pergunta aqui é o que é um contrato inteligente. Contrato que aumenta um valor de base de preço, um chatbot que ajuda usuários a navegarem, um e-mail que confirma a compra da criptomoeda? Não. Um contrato inteligente é um código de uma rede descentralizada que roda automaticamente quando as condições são atendidas. Então, clicamos aqui, verificar. Correto. Um contrato inteligente executa automaticamente regras pré-definidas sem intermediários, ok? Agora, como que funciona a blockchain? Né? Como um banco de dados armazenado em uma cadeia de serviços corporativos? Não. Como um banco de dados distribuídos de forma de uma cadeia de blocos, onde o conteúdo dos blocos podem ser atualizados por participantes da rede? Acho que sim, como um banco de dados armazenados através de uma rede de nós, onde transações são agrupadas em blocos criptografadamente ligados. Aqui nós temos duas perguntas, como um computador global que combina banco de dados separados de diferentes países. Estou fora. Estou entre as duas primeiras aqui. Um banco de dados distribuído na forma de uma cadeia de blocos,
onde conteúdo dos blocos podem ser atualizados por participantes da rede, como um banco de dados distribuídos na forma de uma cadeia de blocos ou como um banco de dados armazenado através de uma rede de nós, onde transações são agrupadas, transações em blocos criptograficamente ligados. Eu vou ir na segunda aqui, correto. Por quê? Porque são transações, né? Toda a movimentação dentro dos blocos criptografados da rede blockchain é uma transação, porque ela legitima através de uma codificação criptográfica. Isso quer dizer que gera uma hash, né? Uma autenticação e que pode ser verificável em qualquer cadeia, qualquer blockchain. Você pode avaliar tanto na Ethereum Scam, na Ether Scam, na BSC Scam, na Tron Scam, na Solana Scam. Todas elas são um livro-razão onde você pode pesquisar cada transação criptografada. Então, você consegue ver tudo isso de forma bem clara e transparente. Qual é o propósito da blockchain? Permitir aos governos monitorarem comunicação privada de maneira eficiente. Estou fora, não é, né? A gente está falando de descentralização, eliminar intermediários, tornar computadores dos usuários mais poderosos, combinações com as suas GPUs, que são seus processamentos de dados internos de cada computador, armazenamento grande de arquivos de vídeo da internet. Nenhuma dessas eu acho que é eliminar intermediários, né? Então, vou clicar aqui e a gente já vai ver que é correto. Ao remover os intermediários, a blockchain permite que pessoas troquem ativos diretamente e executam aplicações descentralizadas, certo? Estou muito bem, né? Graças a Deus. Essa é a primeira tarefa e a gente tem mais uma, lembrando que essas tarefas são importantes para você receber os seus tokens no final do airdrop, né? Então tá aqui as dicas para vocês. Como que funciona o armazenamento descentralizado? Dados são armazenados em um único servidor central gerido por acordos de serviços oficiais. Essa não é porque central, a gente está falando de descentralização. Dados são armazenados online na internet, dados são divididos em pedaços criptografados no dispositivo do usuário, distribuído entre nós e replicados. Acho que essa seria a resposta. Dados são armazenados em múltiplos centros de dados gerenciados por uma única empresa. É esse aqui. Então está aqui, dados são divididos por pedaços e automaticamente está correto. Feito isso, estamos aqui com a próxima lição pronta para a gente ver aqui e já vamos fazer direto a próxima lição, né? Deixa eu só voltar aqui, porque eu só preciso fazer uma coisinha rápida aqui. Um minutinho. Prontinho, agora sim, vou fazer aqui com vocês essa lição e já retornamos aqui para poder mostrar todas as informações para vocês, tá? Tá dando um pequeno delay, porque a internet está um pouquinho lenta, eu vou dar uma pequena pausa e já retorno para terminar aí a função de vocês. Vamos lá então, estamos de volta aqui, vou compartilhar a tela de novo com vocês, né? Porque a gente estava com a tela aqui parada para poder fazer a tarefa, deu um pequeno delay, mas eu já estou voltando aqui, então pronto, compartilhando aqui com vocês, rapidamente, para terminar a nossa tarefa top demais aqui, show de bola. Voltando aqui, vamos ver como é que está aqui a informação, deixa eu só ver. Beleza, está na forma correta aqui que a gente queria, né? Então, voltando, cadê aqui a tela? Pô, preciso me ver, né? Senão não vai rolar. Voltando aqui, então beleza, estamos aqui, né? Deixa eu ver se está passando para vocês as informações. Preciso abrir também aqui para mim poder enxergar. Vamos na DNet de novo, então, DNet, né? A gente estava com ela aberta, acho que ela vai fechar aqui para fazer a lição número 2 e terminar com tudo aqui de forma rápida. Show de bola, deixa eu só concluir o acesso. Enquanto isso, eu tomo um café aqui, rapidinho. Lembrando aí que a gente já está aqui ó, com mais um pouquinho para resgatar. A cada hora tu pode vir aqui fazer um resgate de tokens, né? De pontos. Esses pontos
tu vai converter ele depois no token do airdrop. Então, voltando aqui, nós vamos entrar em academia, DNET Academia, tá? DNET Academia, voltamos para fazer o nosso curso de Web3. Então, agora a gente vai saber sobre criptomoedas e ativos digitais, todo o meu mundo. Acho que esse aqui é o que eu gosto de fazer mesmo. Então, vamos lá. Vou clicar aqui, ó, para a gente saber o texto, né, rapidamente aqui. O que são cripto, né? Todo mundo, acho que aqui dentro do canal já sabe mais ou menos o que é. Então, eles já abordaram aqui funcionamento da blockchain, armazenamento descentralizado, e agora vamos falar sobre algo que frequentemente assusta e também fascina as pessoas, que são as criptomoedas, né? Aqui a gente já tem informações do resumo anterior, né? Abordamos o funcionamento da blockchain de armazenamento descentralizado, vamos falar agora sobre frequentemente as criptos. Muitos pensam que é apenas uma ferramenta de especulação, mas na realidade é um combustível de toda a Web3. Sem ela, as redes descentralizadas simplesmente não poderiam funcionar, e vamos nos aprofundar para entender, para ser mais interessante. Na realidade, os ativos de hoje, dentro desse universo que está crescendo muito, né? Não tem como você não falar de tokenização, né? Tokenização é algo que realmente eu acho que o futuro vai se tornar, né? Qualquer serviço que você tem aí, qualquer negócio que você tem, se você não está atrelado dentro dessa tecnologia, é muito provável que tu vai ficar longe, né, do crescimento exponencial que a tua empresa, qualquer setor que tu possa estar utilizando, possa estar, né? Então, aqui a gente tem um breve resumo do que é as criptomoedas. E eu aconselho para quem tem pouco conhecimento, baixar esse aplicativo, assistir esses vídeos e lerem essas informações, porque é muito legal. E aqui ele está falando sobre novas moedas que estão sendo criadas por meio de emissão, seguindo regras específicas. Por exemplo, em muitos blockchains, novas moedas são emitidas como recompensa aos participantes, que ajudam a manter a rede verificando transação e criando novos blocos. Inclusive, o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que interagindo com o protocolo, que já tem uma grande eficiência no setor, também preza por educação e que te dá contribuição para você interagir em tokens, né? Então, é uma coisa legal, né? Aqui também, acho que deve estar falando sobre os tokens stablecoins, né? Eles estão falando sobre tipos de tokens, né, de criptomoedas, de ativos, de altcoins, enfim, né, como você quer chamar. Todas elas têm uma nomenclatura, mas cada uma delas tem um valor específico e algo que ela supre no mercado, né? Então, aqui as moedas são moedas nativas de sua própria blockchain, né? Moedas, elas são usadas para taxas e recompensar participantes. Bitcoin e Ethereum e Solana, a Sol, que é da rede Solana, são moedas nativas, né? Moedas são nativas da sua própria blockchain, usadas para pagar taxa, recompensar duas vezes aqui eles vão dar tokens, são construídos como blockchain. Acho que aqui tivemos um pouquinho de erro na descrição do texto, mas é algo que a gente pode também ficar tranquilo, né? Utility token são tokens combustível, né? Por exemplo, dentro da Binance Smart Chain, da rede BEP20, você vai utilizar o Utility BNB, que é o token da Binance, criado justamente para fazer com que você possa transacionar dentro dessa blockchain com custos menores e também com mais eficiência e rapidez. Você pode utilizar o Binance Smart Chain para transacionar qualquer tipo de ativo, porém, a gente tem essa deficiência que era há tempos atrás, que agora já está atualizado. Então, pela Binance Smart Chain, taxas menores e transações mais rápidas. Isso veio trazer, no passado, uma deficiência que a gente tinha porque a gente utilizava muito a rede da Ethereum. E com o passar dos anos, a Ethereum começou a ter um custo muito alto, justamente porque muitos negócios acontecem dentro do ecossistema do Ethereum, né? O Ethereum Virtual Machine. Então, essa blockchain se tornou cara, também se tornou muito congestionada, e o congestionamento e o custo fez com que ela acabasse tendo aí maior volume de transação e mais caro se tornou. Então, nós temos aí a Binance Smart Chain, né, a BEP20, nós temos a TRX, TRC20, né, que é da rede da Tron, né, nós temos também aí a rede da Polygon Matic, que eu acho também uma rede muito legal, apesar de que
não tem mostrado novas evoluções, a gente ainda está avaliando essas informações. Nós temos também aí a Arbitrum, nós temos a Optimism, nós temos aí nossa, são tantas redes que a gente pode estar utilizando, a própria rede da Solana, né? Nós temos aí também a rede do Bitcoin, que é o SHA-256, que é só ele mesmo, e também tem agora a Lightning, né? A Lightning é basicamente uma Layer 2 dentro da camada do Bitcoin. Então você pode transacionar pequenas frações com custo mais barato dentro do próprio protocolo BTC SHA-256. É uma das funções, né? Então aqui uma breve aula para vocês aí de tudo isso. Security tokens funcionam como ações ou títulos que representam uma participação de um negócio ou fornecem dividendos e concedem direitos sobre ativos do mundo real. Que a gente está falando aqui de real world assets, que são os tokens reais do mundo físico que estão sendo tokenizados para o mundo digital. Então você pode comprar hoje, não precisa comprar uma ação inteira, por exemplo, da Tesla ou da MicroStrategy ou da BlackRock ou de qualquer uma das grandes gestoras aí, qualquer ação da Tesla, da Google, da Apple, da Microsoft, você pode tokenizar uma fração dessa ação e comprar ela dentro das principais exchanges centralizadas e também das PERPDEX, das Decentralized Exchanges. Então tem todas essas funções. Os security tokens são baseados nessas questões de RWA, Real World Assets, que é esses tokens físicos hoje que estão acessados dentro do mundo real. Stablecoin, então, basicamente são moedas que têm um pareamento estável, né, em dólar, né, geralmente é uma moeda fiat ou fiduciária, que você pode transacionar com menos volatilidade, né, que é diferente das outras moedas, Bitcoin, Ethereum, a Solana, você está vendo aí o Bitcoin caiu 60%, quase 45% agora, né, então a stablecoin, o USDT, o USDC, o USD1, o USDCE, DAI, todas essas stablecoins, elas são dólares digitais que são transacionados, inclusive são aceitos em cartões descentralizados que tu pode estar utilizando, sem precisar reportar a receita, sem precisar pagar IOF e sem precisar pagar taxa de câmbio, que eu acho que é o mais saudável para todo mundo, né? Hoje tu tem essa facilidade de estar utilizando cartão de crédito, que com certeza tem toda essa facilidade e é uma economia muito grande. E, além disso, também não precisa reportar, né? Se você não quiser declarar as suas criptos que estão sendo transacionadas em compras dentro de cartões de crédito internacionais globais que são criados lá fora por empresas que são estrangeiras, você não tem obrigação de estar declarando essas informações. Baseado nisso, a gente também tem os NFTs, são os não fundíveis tokens, né? Tokens não fundíveis são tokens que são utilizados justamente para criação de obras de arte. Você pode compor uma música e gerar um documento que crie esse NFT, né? Exatamente, que vai te dar aí a total autonomia ou autoridade sobre esses tokens. Muitas obras de artes hoje são imagens, né, criadas, são NFTs. Alguns projetos liberam para você também interação de alguns documentos. Ele tem um valor, né? Mas ele é um NFT que também te dá um crédito de participação em algum negócio, em alguma coisa. Então o NFT ele veio bastante interessante, né? Foi uma grande era que deu essa possibilidade da gente ver um crescimento sobre tokens não fundíveis, né? Que eles não podem ser de certa forma, existe alguma autoridade dentro desse token e quando você tem alguma outra coisa física por trás, né? Que talvez seja uma obra de arte digitalizada, mas que sim tem um artista, né? Um músico, um ator que está ali vendendo o seu direito de imagem e alguma coisa nesse sentido. Muito legal também. E aqui agora a gente vai fazer então todas as tarefas junto com vocês. Esse vídeo ficou longo, mas eu acho que vale a pena. O que determina o valor de uma criptomoeda? Recomendações de pessoas formadas em investidores, uso no mundo real, oferta limitada e farm, uso no mundo real. Eu acho que é isso. Recomendações de pessoas famosas, sem chance. Uso no mundo real. Correto. O ativo criptovalor resolve o problema real e amplamente utilizado geralmente com a aplicação de tokens de utilidade de moeda com demanda real. Qual a diferença entre moedas e tokens? Tokens são parte de uma moeda, uma forma equivalente de 10
a 10 tokens. Só que pergunta que essa resposta está completamente fora de contexto. Moedas são moedas nativas de blockchain, enquanto tokens são criados em redes existentes. E é exatamente isso. Essa aqui, não precisa nem perguntar mais. Correto. As moedas são usadas para pagar taxa de transação, recompensar participante da rede. Tokens são emitidos dentro de uma blockchain, já em execução para fins específicos. Por exemplo, você tem a Ethereum e o token Ether, mas dentro da blockchain da Ethereum, você tem a blockchain da Arbitrum e também transações dentro da Arbitrum. Você tem também a Base, que usa a Ethereum também para pagar taxa dentro da própria rede Base, que eu acho que está dentro da blockchain, eu não sei se eu estou falando besteira, mas você tem vários outros projetos e outros tokens que surgem dentro desse ecossistema blockchain Ethereum, que é muito vasto. E lá dentro são criados tokens que automaticamente são ativos de valor de crédito de algum projeto, alguma empresa, algum protocolo, algo que seja útil e que faz sentido estar dentro e armazenado daquela rede blockchain. Show de bola. O que servem tokens de utilidade? Utility tokens. Utility tokens, basicamente, é o token nativo, né? BNB, Binance Smart Chain, Bitcoin, rede Bitcoin SHA-256, Ether, Ethereum, né? A blockchain é Ethereum, a moeda é Ether. A moeda Solana é a Sol e a blockchain da rede Solana, né? A ADA é Cardano. Então tem todas essas funções aí que você para manter um preço estável, para usar em serviços dentro do projeto, para se tornar sócio do projeto, para provar propriedade de um item digital único. Os tokens utilities servem para pagar, para usar dentro de serviços dentro do projeto. Correto. Eles agem como uma moeda interna, dão acesso a funções específicas, armazenamento de dados, valor depende de quão úteis forem e o projeto e a sua funcionalidade. Qual é o papel principal da criptomoeda? Ela serve como moeda de jogo, tá? Desculpa aí. Existem apenas para especulação, criptografia, pagamentos em fiat, mantém redes descentralizadas funcionando e recompensa de participantes. Eu acho que é esse aqui, né, cara? Tá mais completo, correto. Então, fiz aqui e em que forma a criptomoeda existe? Como registro na blockchain e representam propriedade, interessante, como arquivos no computador de um usuário, como moedas físicas, como saldo nos servidores de bancos. Essa primeira aqui, como registro na blockchain, e pronto, já está correto aqui. Criptomoeda é um registro na blockchain que prova que um endereço específico possui certa quantidade de moedas e valores também, né? Então tá aí, terminamos mais 5 lições para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. E então aí, um grande abraço para vocês aí, até mais, galera. Vou desligando por aqui, porque eu acho que a gente já terminou o nosso vídeo de hoje. Tchau, tchau.